Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente esse material toda semana. Coloque lá seu nome, a cidade onde você mora e coloque lá Revista Betel. Porque eu comento todas as revistas, então eu preciso que você coloque lá Revista Betel. Então o WhatsApp para você entrar em contato conosco está aí, DDD 99 e o telefone é 991520454. No final desse vídeo tem aí nosso Pix, as contas. Se você desejar enviar aí R$5, R$10 para nos ajudar, é muito bem-vindo. Vamos então à lição. Nós estamos estudando deste trimestre, nas revistas da editora Betel, lições bíblicas adultos, com o tema Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. Na lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Na lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Na lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Na lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. E hoje vamos estudar aí na lição 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. Então vamos falar aí sobre Ana, esta mulher que ficou famosa por causa da sua oração, mas também pelo voto que ela fez a Deus. E tanto a oração quanto esse voto agradaram muito a Deus. É de Ana que vem o profeta, dentre todos os homens chamados por Deus, um homem que pôde chegar diante de todo o povo e dizer: se eu fiz alguma coisa errada, vocês podem me dizer agora, apontem aí algum erro. Veja só que coisa impressionante. Um homem então que foi profeta, sacerdote e juiz, um filho de um milagre, né? Um filho que veio de muita oração, muito sofrimento de sua mãe e também de um voto que sua mãe fez de quando ele nascesse, que ele fosse desmamado, ela então o entregaria para exclusivamente ser de Deus, trabalhar para Deus. E foi o que ela fez, cumprindo seu voto. Veja que no reino espiritual é onde começa tudo, tudo vem de lá. Olha aí, os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então, quando nós oramos, nós estamos construindo o que nós desejamos quando oramos. Estamos construindo isso no reino espiritual, que é de lá que vem tudo. Primeiro é gerado lá, depois é que aparece aqui. Veja só, isso é muito importante você entender. A oração é muito importante. Veja só que todos os homens de Deus oravam muito. E Deus falava com todos os profetas de madrugada. Está escrito na Bíblia, de madrugando aí, né? Que Deus enviava os seus profetas. Vamos ver exemplo grande de oração, né? Um homem de oração, Daniel. Olha como Daniel foi tremendamente usado por Deus. Veja bem. E um homem que ocupou posições elevadíssimas, né? Em vários governos. Veja aí José, homem de oração. Sem falar dos patriarcas, né? Aí Abraão, Isaac, Jacó. Podemos voltar mais no tempo. Olha lá, Enoque foi trasladado. Por quê? Porque conversava com Deus o dia inteiro. Era íntimo de Deus, orava o dia inteiro. Então Daniel orava 3 vezes ao dia. Cremos aí 3 horas por dia. Davi orava 3 horas por dia. Também, olha aí, 3 vezes ao dia. Jesus orava muito, se levantava antes de todo mundo, ia para o lugar isolado para orar. Você fala, mas Jesus é Deus. Jesus estava na terra como homem, deu exemplo para nós, um homem de oração.
E aí Pedro, Tiago, João, né, os discípulos todos eram acostumados, tinham a disciplina de oração. Veja que lá em Atos, quando foram escolhidos os diáconos, Pedro disse, nós vamos nos dedicar à oração, né, ao estudo da Bíblia, da doutrina, e à oração. O apóstolo Paulo orava muito. Quando ele diz, eu falo mais em línguas que todos vós, veja bem, ele estava falando a respeito do orar em línguas. Passava horas e horas e horas orando. Todos os homens de Deus, todos os homens que Deus chamou para pregar o Evangelho, serem usados tremendamente por Deus para ganhar milhões de almas, foram usados em tremendos milagres por Deus. Todos eram homens de oração e continuam sendo esses homens que são usados tremendamente por Deus hoje. São homens de muita oração. Então são homens que, aí 3 horas para eles é coisa normal, todos os dias orarem de 3, 4, 5 horas todo dia. Tem gente que ora mais do que isso, tem gente que ora 8 horas por dia. São pessoas tremendamente usadas por Deus. Então o segredo grande, que não é segredo nenhum, oração. E veja que atrelado à oração, você pode reparar que está o jejum. No caso de Ana, seu esposo perguntou para ela, por que você está angustiada? Por que você não come? Por que você está chorando? Então ela vivia em constante oração, também jejuava e estava chorando aos pés do Senhor e sempre orando, crendo que receberia de Deus aquilo que estava pedindo, porque ela estava construindo isso no reino espiritual lá em cima. E Deus é tão maravilhoso que Ele não dá só o que pedimos. E teve mais 5 filhos. Olha aí, ao todo ela teve 6 filhos. Um filho ela devolveu e entregou para Deus, cumprindo o seu voto. E Deus lhe deu mais 5 filhos. Então, nessa lição, nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a história de Ana. Subtópico 1, Ana não tinha filhos. Subtópico 2, Ana se humilhou diante de Deus. Subtópico 3, Ana fez um voto com Deus. Tópico 2, a oração de Ana. Subtópico 1, Ana perseverou em oração. Subtópico 2, Ana foi grata. Subtópico 3, o choro sincero de Ana. Tópico 3, a fidelidade de Ana. Subtópico 1, não faça voto de tolo. Subtópico 2, o legado de Ana. Subtópico 3, o louvor de Ana. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa importantíssima lição. O texto áureo está em 1º livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, que diz: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Então aqui é a conversa de Ana com o sacerdote, né, que era o Eli nessa época. E ela está lhe dando o testemunho de que aquele menino que ela havia pedido, né, e Eli lembrava bem, que quando ela esteve lá, estava chorando aos pés do Senhor, né, orando, pedindo a Deus por um filho, quando Eli até a confundiu com alguém bêbada, né, uma mulher bêbada, a repreendeu, mas ela disse, não, estou pedindo aqui por um filho. E ele disse que Deus conceda a sua petição. E quando ela vai então entregar esse menino para servir o Senhor, ela diz, por este menino aqui, que eu estou com ele aqui, é que eu pedia naquela época. E agora está aqui a bênção do Senhor. É muito importante esse testemunho, né? Quando a pessoa recebe uma bênção de Deus, testificar. Esse testemunho é o quê? É dizer que aquilo que pedimos a Deus, recebemos. Que esse Deus está vivo, Ele responde. Veja, o Evangelho é pregado, mas presente o poder de Deus em operação. Sinais, prodígios, maravilhas. Sempre as duas coisas estão atreladas. Sempre deve existir as duas coisas juntas. Então Ana orava, adorava a Deus, jejuava e ela recebeu aquele pedido que ela fazia a Deus. É um milagre de Deus. Veja bem, tem que haver esse resultado na vida de quem ora.
o apóstolo Tiago, né, irmão de Jesus, diz que pedimos mal, ao invés de pedirmos algo para entregar a Deus, para que Deus seja louvado, engrandecido, nós pedimos para o nosso próprio uso, para gastar nos nossos deleites, né? Queremos nos divertir. Quanta gente está pedindo um carro para Deus aí, mas ao invés de usar o carro para evangelizar, para ajudar os irmãos, né? Carregar os irmãos e tal, não, quer um carro para passear, para se divertir. Vai pedir aí um computador e fica no computador vendo pornografia. Vai pedir uma TV, eu quero uma TV maior, mas para quê? Para assistir filmes pornográficos? Vai usar a televisão para aprender alguma coisa da palavra de Deus, para crescer no Evangelho, crescer sua fé, ser edificado, ou para diversão, para coisas que não aproveitam? Eu quero que minha empresa prospere, mas essa empresa prosperando, ela está ajudando a obra de Deus? Está ajudando os servos de Deus? Para que você quer enriquecer? Olha bem, se não é para fazer a obra de Deus, você está fazendo missões, está ajudando o campo missionário aí, sustentando missionários, abençoando a vida daqueles que Deus envia para pregar o Evangelho por toda parte. Então veja bem que a oração muitas vezes não é pedido ali naquela oração alguma coisa que é para proveito do reino de Deus. A pessoa está apenas preocupada com si próprio, com o seu bem-estar e de mais ninguém. Por isso devemos orar um pouco em português, né, nossa língua de origem, e podemos também sempre permitir ao Espírito Santo que ore uma perfeita oração a Deus. Então oramos em línguas, que é a melhor oração que existe, a mais eficiente. Verdade aplicada. Na jornada cristã, em todo o tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Então veja quanta coisa, né, que nós temos que prestar atenção e colocar em prática na nossa vida. Olha aí, uma vida de humildade, não fique ambicionando coisas altas demais, riquezas, luxo, né? Aí, coisas que as pessoas do mundo valorizam, supervalorizam na verdade, né? Esse consumismo desenfreado que está por aí. Deseje coisas simples, pequenas, que não vão te enlaçar, te amarrar. Então tenha uma vida de oração. Mas olha bem, essa vida de oração precisa de disciplina. Você tem que ter um horário, né? Melhor horário, madrugada. Sempre Deus falou com todos os seus servos. Você pode reparar na Bíblia, sempre foi ali de madrugada, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Você vai reparar isso se você prestar atenção e for estudar isso. Sempre Deus falava com os profetas, sempre Deus falou com os seus servos, os homens de Deus, nesse período, nesta hora aí. Não quer dizer que nas outras horas você não vai orar, né? Mas esta hora aí é a hora de intimidade, é a hora de falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Então você tem que ser perseverante, né? Persiga esse objetivo da sua oração. Evidentemente que a oração não é só pedir, é um dos itens da oração é pedir. Mas nós começamos a oração com arrependimento de pecados. Aí vamos para louvar a Deus pelos seus feitos, depois vamos adorar a Deus pelo que Ele é. Depois é que entra a petição, né? Pedir alguma coisa. Depois nós vamos interceder, pedir por outras pessoas. Na petição você pede por si próprio, na intercessão você pede pelos outros. Aí tem a oração de entrega, né? Entregando a Deus nossa vida, tudo que temos, nosso ser. Tem a oração então de consagração, né? Consagrarmos a Deus, nos santificarmos para Deus, nos separarmos para uso exclusivo de Deus. Então são vários tipos de oração. E pelo menos, aí no mínimo, nós podemos orar todos os dias, pelo menos 1 hora, né? Aí envolve na vida do crente a fidelidade, fiel a Deus, sempre sendo fiel. Fiel não só na oração, mas também no jejum, na evangelização, na leitura, estudo da palavra de Deus, congregar,
fiel nos dízimos, nas ofertas. Então, sempre sendo fiel a Deus. Nós temos a vida nossa dedicada ao trabalho de Deus, em todo lugar que estivermos, em toda situação, nos lembrando de Deus e confiando em Deus. E lembrarmos da gratidão, agradecer a Deus, que é uma oração que quase não é feita, que está aí entre as orações. Nós colocamos aqui para você algumas orações, né? Da primeira, arrependimento. Agora, a segunda deve ser exatamente isso: agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Talvez seja a oração que é menos feita, né? Então nós colocamos essa lista aí para você ver que é pelo menos as orações mais importantes, mais necessárias que nós devemos fazer todos os dias. Nós colocamos para você aí arrependimento, agradecimento, que é ação de graças, louvor, adoração, petição, que é pedir por si mesmo, por nós mesmos, intercessão, pedir pelos outros, entrega, o que possui, inclusive família, consagração, entregar-se a si mesmo para Deus. E não se esquecendo da oração mais importante que existe, que é a oração em línguas. Textos de referência: primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11, e também versículos 20 a 22. Vamos ler. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Então vemos aí, né, uma mulher que sofria muito, tinha uma rival chamada Penina, né, que era esposa também do seu marido Eucana, e que essa tinha muitos filhos, enquanto Ana não tinha nenhum. Então, ela orava, ela sofria, ela era humilhada, mas ela resolveu orar, jejuar, entregar a vida para Deus e fazer um voto. Se o Senhor me der um filho, eu entrego para o Senhor para te servir a vida toda. E fez um voto também que ele seria identificado como um filho da promessa de Deus, do milagre de Deus. Sobre a sua cabeça não passaria navalha. Então ele não cortaria o seu cabelo, como foi o caso de Sansão, né? Muito provavelmente Ana ficou muito impressionada com o caso de Sansão e também fez um voto dedicando a Deus o seu filho e dizendo, prometendo a Deus que ele também não cortaria o cabelo. Seria uma prova de dedicação a Deus de toda a sua vida. Introdução. Nada é impossível para Deus. E Ana experimentou essa verdade. Sua história nos mostra a importância de perseverar na oração e de cumprir nossos votos a Deus, cuja bondade é de eternidade a eternidade. Então, o que era impossível aos homens, né? Ana é mais uma das mulheres na Bíblia que era estéril e depois concebeu, como foi lá o caso de Sara, né? Como foi o caso de Rebeca, como foi o caso de Raquel, como foi o caso de Isabel, né? Mãe de João Batista, como foi o caso de Maria. Maria não era casada e teve um filho. Então todas essas mulheres aí tiveram um milagre de Deus para nascer os seus filhos. Então, uma lista assim, mais completa aí, vamos ver aí. Olha aí. Sarai, né, passou a se chamar Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, né, mulher de Manoá, a Ana, a Sunamita, a Isabel e Maria. Então, veja que na Bíblia nós temos aí várias mulheres que receberam seus filhos por um milagre de Deus.
Então vemos através de Ana a importância, né, de perseverar na oração, de crer naquilo que está orando, crer que Deus vai responder. Não existe nada difícil, nada impossível para Deus. E muitas vezes um voto é muito importante para que possamos receber algo de Deus. Tópico 1. A história de Ana. Ana é mencionada somente nos 2 primeiros capítulos da primeira carta de Samuel, mas seu nome até hoje é lembrado no meio cristão. Do hebraico Hana, seu nome significa graça, benevolência ou favor. Uma mulher atribulada de espírito por não conseguir engravidar. Ela orou incessantemente até fazer um voto ao Senhor: e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Então veja uma mulher que é mencionada apenas em 2 capítulos aí do Antigo Testamento, né? Primeiro livro de Samuel, mas uma mulher que é sempre lembrada, principalmente, né, pelas mulheres que falam aí sobre o ciclo de oração, por exemplo. Toda a festa de ciclo de oração, geralmente a Ana é mencionada. Em toda a pregação onde se vai falar sobre oração, algum ensino sobre oração, a Ana é mencionada. Uma mulher que recebeu favor de Deus, né? Recebeu uma graça de Deus, recebeu um presente de Deus, aquele filho que ela estava pedindo. E não podemos nos esquecer de que, além daquele filho, Deus lhe concedeu ainda mais 5 filhos depois. Veja que na Bíblia nós vamos encontrar sempre as mulheres desejando ser mãe, desejando ter filhos. E é esse ensino da Bíblia. Hoje nós estamos aí com um problema seríssimo na igreja. As pessoas querem se casar, mas não querem filhos. Então não se case, porque filhos são bênçãos de Deus. E uma das coisas principais e primordiais do casamento é exatamente ter filhos. Quer que Deus abençoe você, seu esposo aí, ou você, esposo, quer que Deus abençoe a sua esposa. Então tenham filhos. Quer que sua vida seja abençoada? Tenham filhos. Então Deus vai abençoar vocês, não se preocupe. No tempo antigo as pessoas tinham vários tipos de doenças, quase não tinham emprego, sobreviveram, e você existe porque a sua mãe não evitou filho. Lembrando sempre, o aborto é um assassinato. Não se esqueça disso. Então Ana orou, fez um voto e recebeu o filho que pediu, depois devolveu para o Senhor, o consagrou a Deus, e Deus lhe deu então 5 filhos a mais. Tópico 1 sobre tópico 1. Ana não tinha filhos. Casada com Elcana, um levita da tribo de Coate, primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículos 22 a 23, 32 a 34, Ana não tinha filhos. Porém, a outra mulher de Elcana, Penina, já tinha filhos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Por essa razão, Penina humilhava Ana constantemente. Elcana amava muito a Ana, tanto que ele subia a Siló todos os anos para adorar e sacrificar ao Senhor, e dava a ela uma porção do sacrifício maior e melhor, embora desse porções do sacrifício também a Penina. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Então vemos aí que Ana era casada com um levita, que era descendente de Coate. Era aqueles que eram designados para carregar o tabernáculo na época lá, né, de Moisés, né? Toda vez que o tabernáculo ia ser transportado para algum lugar, os filhos de Coate é que eram encarregados de transportar, de carregar aquelas coisas. Então eles transportavam os objetos, inclusive a Arca da Aliança. Primeiro os sacerdotes, né, que eram ali descendentes diretos de Arão, cobriam todos aqueles objetos. Depois os coatitas entravam então e pegavam aqueles objetos e carregavam. Se alguém tocasse um daqueles objetos, seria morto imediatamente. Então eles transportavam com muito cuidado, com muito temor a Deus. Então Ana não tinha filhos, mas a outra mulher do seu marido tinha filhos. Veja só. E essa mulher, a Penina,
Era uma mulher terrível, ela humilhava a Ana porque ela não tinha filhos. Mas o amor maior de Eucana era por Ana. Tanto é que ele provava isso para ela. E dizia para ela que o meu amor é muito mais para você, deveria importar para você mais do que ter filhos. Mas ela queria filhos, porque filhos eram bênçãos. Ela sabia que uma mulher que tinha filho era uma mulher que era abençoada por Deus. Uma mulher que não tinha filho significava uma mulher que era amaldiçoada. Então veja bem que ela não queria ter filho por causa do seu marido, por causa do amor do seu marido. Ela queria ter filho porque com isso saberia que Deus a amava. O interesse era em Deus. Então seu marido todo ano ia na adoração a Deus, né? E ali ele dava para Ana porção dobrada do que ia oferecer em sacrifício. Ou seja, ele estava dizendo, você é especial, é mais importante para mim do que a outra esposa. Então nós vemos aí em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículos 20 e 21, que está escrito que Deus deu a Ana, então, mais 5 filhos. Quando Ana louva a Deus, ela vai falar que uma mulher estéril teve 7 filhos. Ela não está falando a respeito do número de filhos dela mesma. Está dizendo 7 porque 7 para o povo hebreu significa perfeição, significa abundância, né? Então, ela dizia que a mulher que é estéril, Deus dá 7 filhos e Deus enfraquece aquela outra que tenha filhos, né? Se referindo à sua bênção, mas não dizendo exatamente o número de filhos que ela teve. Tópico 2. Ana se humilhou diante de Deus. A humildade levou Ana à vitória tão esperada, uma vez que a humildade precede a honra. Provérbios 15, 33. Com o coração amargurado e muito choro, Ana se humilhou diante de Deus por sua causa, ter um filho varão. A resposta à oração de Ana mostra que Deus tem poder para mudar circunstâncias, mesmo as que, aos olhos humanos, pareçam impossíveis. O Senhor ouve e responde às nossas súplicas, e isso de acordo com a sua vontade e no seu tempo. Então veja que Deus olhou, atentou para a humildade de Ana. Se você quer ver uma coisa interessante na Bíblia toda, é gente que é humilhado, gente que sofre. Deus está atento a essas pessoas. Veja lá Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher era humilhada pelas outras mulheres. Ela ia pegar água na hora do sol quente para evitar de ser humilhada. Aquela mulher sofria muito. E Jesus apareceu ali para abençoá-la, para ajudá-la. Veja lá aquela mulher pega em adultério, todos humilhando, querendo apedrejá-la. Olha aí, Jesus, ele gosta de atender, de estar presente àquelas pessoas que estão sofrendo, que são perseguidas, aquelas pessoas que são humilhadas. Então, aprenda, né? Humildade vai trazer presença de Deus, solução de Deus. Então, Ana chorava, né, pelos cantos da casa, orava, suplicava a Deus, jejuava, estava sempre orando, se humilhando, esperando a resposta de Deus. E ela acreditava que Deus iria responder, e realmente Deus respondeu a sua oração. Então nós temos um Deus vivo que ouve as nossas orações e atende às nossas orações. E a Bíblia declara que Jesus foi tão humilde, que se fez homem e deixou todas as prerrogativas divinas. Olha só, se comportou e viveu aqui na terra como homem. Aí você fala, e os milagres de Jesus? Tudo feito através do Espírito Santo. Veja bem que a Bíblia diz Jesus cheio do Espírito Santo. Olha aí, Jesus orava. Mas como é Deus? Ele estava na terra como homem e se comportou como homem. Passava horas e horas em oração. Quantas vezes passou a noite inteira em oração? Aí dormia ao relento, olha só. Tinha lá como travesseiro uma pedra. Olha aí, tomava banho lá no rio, né? Banheiro deles era lá no mato. Olha, veja bem,
Deus, autor da vida, dono de tudo isso, viveu desse jeito. Já aprovou no seu nascimento, usando lá uma manjedoura como sua cama. Isso é humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tópico 1, subtópico 3. Ana fez um voto com Deus. Uma mulher sem filhos na cultura judaica da época era um tipo de maldição, e Ana vivia essa dura realidade. Humilhada por Penina, embora Eucana a amasse mais, ela não se conformou com aquela situação. Certamente Ana compreendia a seriedade de fazer um voto a Deus, Eclesiastes 5:5. Mas ela foi ousada e disse que, se o Senhor lhe desse um filho varão, ela não só entregaria o menino para o serviço a ele, como também seus cabelos nunca seriam cortados. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Então, ter filhos, não só naquela época, deve ser considerado hoje uma coisa primordial, essencial para toda mulher. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a mulher será salva dando à luz a filhos. Veja que coisa seríssima. Talvez você não tenha atentado para essa situação. Você não tenha atentado para isso. Mas olha, é seríssimo. E nós estamos vivendo uma época muito complicada. Temos que tomar muito cuidado. Os pastores precisam ensinar, os professores ensinar. As mulheres precisam ter a consciência de que elas precisam ter filhos. Se vão se casar, então tem que ter filhos. Não tem esse negócio de vou me casar e não vou ter filho. Cuidado, porque isso está acontecendo muito. E olha, a cobrança é séria. A Bíblia diz, não matarás. E para Deus, antes mesmo do filho ser concebido, para Deus já existe. Você veja o caso da mulher de Manoá, que antes dela ficar grávida, o anjo já disse, não beba mais vinho, porque o menino será nazireu. Olha só, ela não tinha nem ficado grávida ainda, para Deus já existia. Deus disse para Jeremias, antes que você se formasse do ventre da sua mãe, eu já te conhecia, por profeta te escolhi. Olha só, antes mesmo de nascer, para Deus já existia. Então tome cuidado com o que você está fazendo. E olha, você que está ouvindo, ensine isso, pregue sobre isso. Então Ana se humilha, ora, jejua, faz de tudo que é preciso, que ela acha que tem que fazer, se insiste, sofre muito. Ela quer a todo custo um filho, um presente de Deus, para ela poder dizer, Deus me ouve, Deus está comigo, agora eu sei. Então o filho representava e representa até hoje, sempre motivo de bênção de Deus, de agrado de Deus, de confirmação de Deus da fé da pessoa. As mulheres precisam saber disso, aprender isso. Então Ana, para reforçar sua oração, ela faz um voto a Deus. Então veja que Ana não teve um filho qualquer. Olha só, teve um filho que foi profeta, sacerdote, juiz. Olha só, um homem que Deus usou, que Deus confirmou a palavra dele. Um homem que teve um testemunho de vida impressionante diante das pessoas, ao ponto de dizer, se alguém aí quer me acusar de alguma coisa, me acuse. Vamos lá, diante de todo mundo. Ninguém pôde falar nada contra Samuel. Então, um filho especial, um filho que ungiu os dois primeiros reis, né? Tanto Saul quanto Davi. Foi Samuel que foi designado por Deus para ungí-los como rei. Tudo isso, então, devido à humildade de Ana, à fé de Ana em orar e crer que Deus poderia, então, lhe dar um filho. Tópico 2, a oração de Ana. Ana ainda é lembrada como um exemplo de fé, oração e perseverança. Ela estava orando com amargura de alma e chorando muito quando fez o seguinte voto. Se o Senhor lhe desse um filho varão, ela daria o menino para servir ao Senhor pela vida toda. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Ana, após anos de esterilidade e angústia, recebeu a bênção de conceber Samuel, que mais tarde se tornaria um grande profeta e juiz em Israel. Então vamos falar mais especificamente agora da oração de Ana. Olha, uma oração
perseverante, né? Ela passou ali toda a sua vida de casada, orando e crendo que Deus responderia a sua oração. Tópico 2 sobre o tópico 1. Ana perseverou em oração. Ana entendeu que não podia retroceder nem abdicar de seu sonho. Hebreus 10, 38 e 39. E a sua atitude de fé perseverante a faz ser lembrada até hoje. A história de Samuel também começa com a oração de sua mãe. A resposta veio sugerindo que os dons de Deus muitas vezes vêm com um propósito maior. Samuel foi um presente para Ana, mas também um instrumento divino para o povo de Israel. Então veja que a perseverança de Ana, né? Aquela insistência, aquela fé que ela teve de que orando e insistindo receberia de Deus a sua bênção. Então ele é um exemplo para nós e todo lugar que se vai pregar e ensinar sobre oração, lá está Ana sendo mencionada. Então é perseverança, é pedir sempre, acreditar sempre, nunca desistir. O que acontece muitas vezes é que a pessoa começa a pedir, aí se demora, desiste. Imagine, Abraão orou 25 anos para receber seu filho Isaque. Isaque orou 20 anos para receber, né, os seus filhos, Esaú e Jacó. Veja só, tem a oração que demora a resposta, tem a oração que é imediata a resposta, mas não podemos desistir. Eu conheço mulheres que oraram aí 50 anos para o marido se converter, e o marido se converteu, mas passou 50 anos de luta, esperando. Então não desista da oração, não desista da sua fé, acredite, porque a solução virá. Com certeza Deus responderá a sua oração. Insista, acredite. Tópico 2 sobre tópico 2. Ana foi grata. Ao dizer, o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, Ana expressa gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus. Isso nos ensina a importância de dar o devido crédito a Deus pelas vitórias em nossa vida. Como aprendemos com Tiago, o líder da igreja primitiva em Jerusalém. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Tiago 1:12. Ana suportou, perseverou, creu e após receber a bênção pedida, expressou sua gratidão e cumpriu seu voto a Deus. Então veja que Ana vai dar o testemunho para o sacerdote Eli. Ela vai dizer para ele, olha, aquela bênção que eu estava pedindo, aquele menino que eu estava pedindo. Então eu recebi a bênção, Deus respondeu a minha oração. Então ela está agradecendo a Deus, louvando a Deus por ter respondido a sua oração e engrandecendo a Deus pelo poder de Deus em fazer com que uma mulher estéril tivesse um filho. E Tiago, né, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele, escrevendo no seu livro, ele fala sobre isso, dá esse testemunho dizendo que é bem-aventurado aquele que suporta, né, a provação. Agora suporta com perseverança, ou seja, não desiste. Está sofrendo, está sendo perseguido, está difícil, está sofrendo muito. Pois é, está chorando muito, está orando muito. Pois é, mas não desista, não pare. Persevere, porque isso tudo é passageiro. Depois disso vem a bênção. Aí não se esqueça, quando receber a bênção, de testificar, dar testemunho, de falar para as pessoas sobre a oração perseverante, o resultado, a bênção de Deus que veio, com Deus demonstrando que ouve a nossa oração e atende a nossa oração. Veja em Romanos 12:12 que Paulo fala sobre essa perseverança na oração. Veja que a igreja, em Atos, no início da igreja, né, Atos 2:42, fala dessa perseverança da igreja, perseverava na oração, no jejum, crendo, né, pedindo a Deus para contribuir, trazendo sinais, prodígios e maravilhas, porque viram que isso atraía as pessoas para Deus, ouviam o evangelho, se convertiam. Então eles perseveravam ali na oração, os apóstolos se separaram para exatamente orarem, buscarem comunhão com Deus, buscarem o poder de Deus e também se dedicaram a estudar a palavra de Deus.
E Jesus ensina bem claro sobre isso. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus fala sobre essa perseverança na oração, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus ensina sobre isso, falando sobre aquele juiz, né? Que a mulher perseverou, todo dia estava ali pedindo ao juiz para julgar sua causa, até que o juiz resolveu julgar. Então é importante essa perseverança. Tópico 2, subtópico 3, o choro sincero de Ana. O choro de Ana expressou a dor de sua alma. Seu pranto não era apenas por tristeza, mas um clamor profundo a Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Seu choro revelou sua vulnerabilidade, mas também sua confiança absoluta em Deus, e a resposta veio em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, quando o Senhor transformou suas lágrimas em alegria. O choro de Ana nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, a súplica sincera encontra eco no coração de Deus. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Salmos 34, 17. E a Bíblia também nos diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Então, olha só. Ana era uma mulher que chorava muito. Estava sempre aos pés do Senhor, orando, jejuando, chorando, pedindo, insistindo. Você pode reparar hoje que as pessoas oram, mas quase ninguém chora mais. Difícil ver alguém chorando, né, na oração. Porque a oração não tem sido mais como deveria ser. A verdadeira, legítima oração sempre terá o choro presente. Eu ainda tenho o costume de carregar lenço no bolso, né? As pessoas nem lenço usam mais, porque não choram mais na presença de Deus. Então é preciso, né? Nós estamos de madrugada aqui orando, tem ali sempre, né, o lenço, né? Tem ali uma toalhinha, alguma coisa, porque nós estamos chorando aos pés do Senhor, crendo na oração, que estamos sendo ouvidos, que Deus está presente, né? O choro é o quê? Geralmente o choro é uma frustração. É o nosso reconhecimento de que o poder está em Deus para resolver, para responder. Nós não conseguimos mover Deus. Nós não conseguimos mudar Deus. Não conseguimos dominar Deus. Sempre a solução está em Deus. Ele que vai decidir. Ele que vai responder favorável ou não. Veja bem, nós dependemos de Deus para a solução. Então nós vamos o quê? Orar, persistir, insistir. Vamos até discutir com Deus, porque a Bíblia diz: ó vós que me haveis lembrado das minhas promessas, não descanseis os vossos olhos. Olha aí, chorem na presença de Deus. Olha aí, Isaías 62, de 6 a 7. O profeta Jeremias era conhecido como profeta chorão, né? Ficava o tempo todo chorando na presença de Deus, intercedendo por Israel. Ou seja, insista, persevere na oração, chore aos pés do Senhor, lembre a Ele das suas promessas. A oração é assim. Use a própria palavra de Deus para falar com Deus em oração. Tópico 3. A fidelidade de Ana. Quando Samuel foi desmamado, Ana não hesitou em levar o menino ao templo para servir sob a tutela do sacerdote Eli. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 24 a 27. Em vez de recuar diante do sacrifício de deixar ali seu tão desejado filho, ela declarou: ao Senhor eu o entreguei. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 28. Ao cumprir seu voto, Ana mostrou sua fidelidade e obediência ao Deus que ouviu seu clamor. Eclesiastes 5:4. Então vemos aí que por volta ali de 3 anos, então Samuel foi entregue para o sacerdote Eli. Era aí o período, né, do desmame. Hoje nós estamos vendo aí as mulheres não querem mais amamentar seus filhos, né? Rapidinho, querem parar de amamentar, que dá trabalho, que não sei o quê. Mas olha, é uma função da mãe. Deus lhe concedeu isso, né? Um alimento mais importante, mais necessário para a criança, que vai trazer mais saúde à criança, é o aleitamento materno.
Então é outra advertência, né, para as mulheres cristãs. Cuidado com esse negócio aí de estética, que não sei o quê. Cuidado com esse negócio de que é vida mansa, né? Pensando que ser mãe é apenas colocar filho no mundo. É uma tarefa, um trabalho que Deus lhe confiou. Muito importante esse trabalho. Então você amamente o seu filho, aí 2 anos até 3 anos. É bom, vai fazer bem para ele. Evidentemente que depois dos 6 meses começa, além do aleitamento materno, tem a alimentação, que é importante. Então Ana não esqueceu o seu voto. Ela voltou e cumpriu. Eu pedi a Deus esse menino e disse que ia entregar para Deus. Estou entregando, estou cumprindo o meu voto. É importante fazer o voto e cumprir o voto. Era difícil, dificílimo. Imagina você pegar um filho com 3 anos e você entregar assim e não ter mais seu filho perto, não poder cuidar mais. Imagine. Logo um filho que foi filho de um milagre. Ela não podia ter filho. E ela não sabia se Deus lhe daria outros filhos. Veja só, é um ato de fé, de coragem, de muito sofrimento. Imagine entregar aquela criança. Imagine o pai, como deve ter relutado, né? Mas ele viu que era coisa de Deus e que ele não podia interferir nisso, sofrendo muito, mas deixou que Ana fizesse o que ela prometeu. Veja a situação lá do Abraão, né? Ao entregar Isaac ali naquele altar. Veja bem que espiritualmente ele matou o menino e ofereceu realmente. Se Deus não o impede, ele teria matado realmente o Isaac. Imagine dar um filho assim para Deus. Você está confiando a Deus totalmente aquele filho, mas você vai ficar longe do filho. Você sofre por causa disso, né? É uma angústia tremenda. Tópico 3, subtópico 1, não faça voto de tolo. O Senhor não se agrada de quem vota e não cumpre, fazendo voto de tolo. Eclesiastes 5, de 1 a 5. No hebraico, o termo neder significa voto, promessa. Está ligado pela mesma raiz anadi, que significa raro, incomum. Assim, fazer um voto a Deus é assumir o raro compromisso e cumprir a promessa, conforme o propósito específico pretendido pelo votante. Essa atitude é essencial para manter o vínculo de fidelidade com Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrade de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Eclesiastes 5, 4 e 5. Nós temos na Bíblia aí vários exemplos de voto, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, fez voto, né? Foi aconselhado a fazer voto, lá raspou a cabeça, né? Lá em Jerusalém. Nós temos exemplos aí, como o voto de Jacó, né? Diz que daria o dízimo para Deus. Temos o voto de Jefité, que diz que daria a primeira pessoa que aparecesse à porta de sua casa para Deus. Temos o voto de Manoá, né? De Sansão ser nazireu. E temos o voto de Ana aí, entregando Samuel para Deus e não deixando então cortar o cabelo dele. Então existem vários votos na Bíblia. Casamento, por exemplo, é um voto, né? Então você está votando que vai ser fiel, que vai cuidar, né? Tanto na saúde, quanto na doença, na pobreza, quanto na vida normal. Então isso é um voto. Então o voto é assumir um compromisso, né? Então vou pedir isso, se eu receber, eu vou fazer isso. Veja só, então é aí um compromisso assumido diante de Deus. Eu fiz um voto e acho dificílimo cumprir. Dificílimo mesmo, dá muito trabalho. Eu sofro muito por causa desse voto. Porque quando eu recebi dons de curar, eu votei que oraria 3 horas por dia. E não é fácil, vou lhe dizer uma coisa, não é fácil. Orar 3 horas por dia não é fácil. Mas veja bem, nós temos que fazer tudo que for possível e impossível, temos que dar um jeito na nossa vida, organizar, né, a nossa vida, nos esforçar muito para cumprir o voto. Por isso a Bíblia diz, quando você votar, é melhor não votar do que votar e não cumprir.
porque nós temos um compromisso e é com Deus, temos que cumprir e vai nos custar muito. Veja bem, esse voto de Ana custou muito, ela sofreu, foi muito mesmo para entregar esse menino, pode ter certeza. Então Ana, primeiro foi desmamar a criança, né, porque ela ficando lá com o sacerdote Eli, não teria como, né, ele continuar sendo bem alimentado. Então, se fosse bebezinho para lá, ele precisava de leite da mãe. Então era preciso primeiro desmamá-lo para depois levá-lo. Evidentemente, seu marido pensou assim, Ana não vai levar esse menino, não vai cumprir esse voto, não. Mas ela tinha dito para ele, olha, quando chegar o tempo que o menino for desmamado, né, eu vou lá entregar o menino. Ela nem ia mais, quando ele ia oferecer sacrifício, ela disse, não, eu não vou, porque primeiro eu vou ficar com a criança até desmamá-la. Quando desmamar, então eu vou. Então eu creio que o Elcana ficou assim, será que ela vai entregar esse menino mesmo? É um amor muito grande, uma mulher que não podia ter filho, e ter filho, o amor é grande demais, né? Mas quando o menino foi desmamado, então com 3 anos, provavelmente, nós estamos dizendo 3 anos, porque nós acreditamos que são 3 anos aí, porque na época bíblica era 3 anos, né, que a criança mamava, e é claro, depois dos 6 meses, além de mamar, comia alguma coisa. Então com 3 anos ela era desmamado, e então ela foi e entregou a criança ao sacerdote Eli, cumprindo o seu voto. Ela era uma mulher de fé, mulher de oração, mas também uma mulher que cumpria, né, a sua promessa, seus votos, sua obrigação. Então ela fez isso com alegria, embora por dentro estivesse sofrendo, né, mas fez com alegria porque estava cumprindo o seu voto e tinha recebido de Deus aquilo que havia pedido. E Deus gostou tanto de Ana, do compromisso dela, da fidelidade dela, que lhe deu mais 5 filhos. Tópico 3 sobre o tópico 2, o legado de Ana. O legado de Ana transcende sua história pessoal e se eterniza como um testemunho de fé, oração e propósito divino. De sua angústia e clamor, primeiro livro de Samuel 1:10, nasceu Samuel, um dos maiores profetas e juízes de Israel, que ungiu os primeiros reis da nação, Saul e Davi. Primeiro livro de Samuel 10:1, 16, 13. Assim, sua fidelidade a Deus, expressa na entrega de Samuel ao Senhor, teve participação e reflexos no desenvolvimento do plano redentor, pois o estabelecimento da monarquia e a unção de Davi estavam conectados com a vinda do Messias. Então, fé, oração, propósito, né, persistência, tudo isso está presente em Ana. Sua fidelidade em cumprir o compromisso. Então, Ana é uma mulher digna de imitação por parte das mulheres cristãs, que devem imitar a fé de Ana, a coragem, a perseverança, né, a oração, o jejum, submissão, humilhação, humildade. Então, Ana tem aí vários predicados, né, que a indicam como uma mulher, realmente mulher de Deus. Recebeu de Deus um filho que se tornou, então, ao mesmo tempo, aí um sacerdote, um juiz, um profeta. Veja só, um homem tremendamente usado por Deus, que nós podemos até dizer um tipo de Cristo. Um homem que foi usado por Deus também para ungir, né, os 2 primeiros reis de Israel, tanto Saul quanto o rei Davi. Então Ana louva a Deus, engrandece a Deus, e até ela tem assim um vislumbre, né, do futuro da vinda de Jesus Cristo para governar sobre a terra, governar sobre os homens, e depois para sempre na Nova Jerusalém. Ela teve um vislumbre sobre isso. A monarquia, devemos sempre nos lembrar, não era desejo de Deus. O governo que Deus aprova é a teocracia, ou seja, governo de Deus. Então veja que no tempo aí de Samuel, né, Samuel tinha ali uma autoridade, um governo sobre todos. Mas eles queriam imitar o mundo, pediram um rei. Mas Deus disse que não era o desejo dele dar rei para eles. Mas acabou cedendo, porque eles queriam um rei e Deus deu a eles um rei. Do jeito que eles queriam. Mas Deus diz para Samuel, não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim, pedindo um rei. Deixaram o governo do rei dos reis para
pegarem o governo de um rei humano, cheio de falhas, né? De problemas como foi Saul, depois o rei Davi também, que fez tanta coisa errada. E todos os reis erraram muito. Toco 3 sobre toco 3. O louvor de Ana. O cântico de louvor de Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10, exalta a soberania divina e prenuncia o cântico de Maria no Novo Testamento, Lucas 1, 46 a 55, refletindo uma espiritualidade profunda e que inspirou gerações. O legado de Ana é um exemplo de como nossa fidelidade pode ecoar na salvação eterna, mostrando que Deus usa corações quebrantados para cumprir seus grandes propósitos. Então você vê aí o cântico de Ana, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. E que ela chega até a citar, então, um futuro governo, né? Falando sobre milênio, Jesus aí, rei dos reis, né? Governando sobre toda a terra. Então Ana até é usado em uma profecia, né? Para um futuro distante. Mas também o seu filho Samuel seria ali um rei, um sacerdote, um profeta ali sobre Israel. Conclusão. O sacerdote Eli, num primeiro momento, não foi capaz de compreender a profundidade do sofrimento de Ana. Até quando estarás tu embriagada? Primeiro livro de Samuel 1,14. Entretanto, Ana nos deixou uma poderosa lição de fé e submissão à soberania de Deus. Do choro desesperado à entrega de Samuel para o serviço de Deus, Ana transformou sua dor em um ato de adoração, cumprindo seu voto ao Senhor com fidelidade e gratidão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos 27 e 28. Então vimos aí uma história verdadeira, né, sobre Ana, uma mulher que sofreu muito, chorou muito, mas uma mulher de oração perseverante, de uma fé maravilhosa, um exemplo para todas as mulheres, não só para as mulheres, mas também para os homens, uma vida de oração, de entrega a Deus, de fidelidade a Deus, né, nos seus votos, uma vida de entrega totalmente a Deus, de humilhação, uma vida de muita oração, muito jejum, muito sofrimento, muita angústia, mas uma vida de vitória. Ela alcançou a vitória, alcançou a bênção que pedia a Deus, confiou em Deus, fez o seu voto, cumpriu o seu voto, e Deus lhe deu 5 filhos a mais como presente, né, como reconhecimento da sua fé, da sua perseverança, da sua humildade. Glória a Deus por isso. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, ouvindo a palavra de Deus, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o castigo, né, o juízo de Deus que estava sobre nós, levou sobre ele na cruz, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Se você crê nisso, se você entrega a vida para Deus agora, então comece agora a pedir perdão a Deus pelos seus pecados, entregue sua vida a Deus agora. E você recebe agora o perdão de Deus, a salvação. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar, receba o seu milagre, receba a sua cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam, Senhor, a Ti agora, entregando totalmente suas vidas. Estão se arrependendo, pedindo perdão agora. Toma, Senhor, tome em Tuas mãos essas vidas. Ajuda-os, Senhor, esforça-os, ajuda-os nesse momento, ajuda-os na vida cristã. Ouve a oração deles, Senhor, e atende. Faz milagres, prodígios, maravilhas na vida deles. Em nome de Jesus te pedimos. Pai, aqui estão diante do Senhor essas vidas, essas pessoas que estão agora doentes, estão enfermas. Em nome de Jesus te pedimos, cura agora, toca nelas. Sai em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, sai dessas vidas. Solta agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora. Glória a Deus, aleluia. Amém? Não se esqueça, por favor, dê aí um like, um gostei e se inscreva aí no nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito desta lição, então entre em contato conosco. Se você deseja nos convidar para estarmos aí também, entre em contato conosco por esse WhatsApp. O telefone é 999951520454.
diga lá seu nome, a cidade que você mora e coloque lá Revista Betel, porque eu comento outras revistas, então é preciso você colocar lá Revista Betel. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, aí está Caixa Econômica, aqui está Banco Bradesco, aqui Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix, que é o CPF. O meu CPF está aí, que é meu Pix, 331-957-81620. Me envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe você e sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.